Meus amores do Colégio Curso Aplicação do meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui professora Adriana Paiva de Artes falando com vocês e hoje nós vamos falar de uma das festas populares no nosso livro 2, tema 2, uma das festas populares mais legais do nosso país. É boi! Vamos lá? Vamos ver? Pois bem, o nosso livro já começa com essa ilustração muito bacana do pintor brasileiro Nascido Brodowski, chamado Cândido Portinari. Cândido Portinari ele foi um grande apaixonado pelas coisas do nosso país. Ele, em seus quadros, ele pintou brincadeiras de criança, ele pintou o interior do nosso país, ele pintou as nossas festas, pintou os nordestinos, né, os retirantes nordestinos. E nesse aqui em especial, nós estamos vendo uma pintura de um boi. Agora vamos lá, vamos prestar atenção aqui. O que mais chama a sua atenção nessa obra? Aí observa bem como ele desenhou esse boi, observa bem como ele desenhou essas pessoas. Tem uma pessoa usando um chapéu que é um chapéu típico de um lugar do nosso país. Qual é o nome do lugar, hein? Nordeste, show de bola, isso aí. Repara bem que ele foi pintando de quadradinhos, né? A pintura dele, por exemplo, a jaqueta do cangaceiro, que é esse que está com o chapéu, lembrando o chapéu de lampião, né? Chapéu de nordestino, repara bem, é azul, mas é todo quadriculadinho. Lembra quando a gente falou de técnicas de pintura, que a gente precisa preencher o espaço, a gente precisa ser criativo para poder usar as cores? Olha aí, Cândido Portinari, que barato que ele fez, né? E a gente vê o boi, a gente vê o amigo que está do lado do cangaceiro, a gente vê a calça do outro amigo que está tocando, né? Como se fosse um clarinete verde também, cheia de quadradinhos. Essa obra está falando do quê? Ela relata, ela nos conta sobre o quê? Como o próprio nome está dizendo, sobre o boi. Mas será que aquele boi que fica lá no pasto que faz mu? Não é esse não. A gente já vai falar sobre ele daqui a pouco, tá bom? É um boi festivo, inspirado nesse, tudo bem, mas é um boi festivo. Quem são os personagens, as personagens, né, mostradas nessa imagem? Você tem um boi, você tem, né, 3 músicos, certo? Nessa imagem. Na sua opinião, por que o homem que está tocando o instrumento musical está perto do boi? Vamos descobrir? Pois bem, no nosso país, como o nosso livro nos fala, nós temos várias festas do boi. Mas vamos lá, já observaram que em todos esses bois, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, olha, por quê? Nessa imagem aqui, nessas outras duas aqui de baixo, esse boi é um boi para se vestir, né? Ou seja, a pessoa coloca a carcaça do boi, né? E sai dançando. Aqui nós temos o desenho, né, do Bumba Meu Boi, de Adhemar Martins, que também foi um pintor brasileiro maravilhoso. E repara, lembra que a gente fala da questão da criatividade? Que cada um tem seu próprio estilo de pintura, seu próprio estilo de desenho? Veja bem aqui o desenho do Cândido Portinari, como ele criou, como ele fez, como ele pintou essas pessoas e esse boi. E veja bem o Bumba Meu Boi de Adhemar Martins, tá certo? Então, voltando aqui. Repare bem que nessas imagens aqui eu coloquei assim, brincantes do Bumba Meu Boi em São Luís do Maranhão. Aqui embaixo, né, tem o boi garantido e o boi caprichoso. Aqui eu coloquei 3 bois, mas temos vários. Temos o boi de mamão, temos o boi do Nordeste, o boi do Centro-Oeste. Como surge essa história do boi? Reza a lenda que Pai Francisco, ou Pai Chico, como está no livro de vocês, era casado com Catirina. E Catirina estava grávida. E Catirina teve o desejo de comer a língua do boi do patrão da fazenda onde eles viviam, né?
Pai Francisco ficou, mas Catirina, como é que eu vou pegar a língua do boi, menina? Não posso, tal. Ela, ai, mas eu tô com desejo, eu quero, eu quero, eu quero. Bom, tanto fez que Pai Francisco foi lá e matou o boi e pegou a língua para, né, fez aquele linguado bacana para Catirina comer. Bom, o patrão não gostou muito da história, foi, castigou o Pai Francisco e à noite, quando o patrão foi dormir, o boi apareceu para o patrão e falou com ele que ele não fez uma coisa muito legal, né? Que o Pai Francisco só estava satisfazendo o desejo da sua esposa que estava grávida. E aí o dono da fazenda ficou arrependido, mandou chamar um pajé. Né? O pajé é a pessoa responsável, né, pelas curas numa comunidade indígena. Chamou o pajé e esse pajé foi fazer, né, um ritual para que o boi ressuscitasse, esse boi preferido do patrão. E aí o boi, né, ressuscita e há uma grande festa para celebrar essa história com um final feliz. Só que, gente, como o boi vai ressuscitar? Eles vão montar uma carcaça feita de metal, né? O suporte de metal, forrada com pano, né? Forrada com, às vezes, com papel, que é para duas pessoas, né? Não sei se vocês daqui estão dando para perceber, tem uma na frente para fazer as patinhas do boi da frente e tem uma aqui atrás, olha, para fazer as patinhas do boi atrás. Tá certo? Então, duas pessoas vão vestir essa carcaça do boi e vão sair dançando, celebrando esse boi ressuscitado. Cada boi vai ter uma carinha diferente. Então, por exemplo, o boi do Bumba Meu Boi de São Luís do Maranhão, ele vai ser super enfeitado. Vocês estão vendo aqui esses desenhos? Olha, isso é bordado com paetê, com lantejoula. É assim, sabe? Aquele boi brilhoso, né? Um boi vistoso. Aqui embaixo, nós temos o boi da festa de Parintins, que fica lá em Parintins, no norte do nosso país. E aqui nós temos o boi garantido, que é esse boi preto com a estrelinha azul na cabeça, e o boi caprichoso, que é esse boi branco com um coraçãozinho na cabeça. E há uma disputa no Bumbódromo, lá em Parintins, né? Há um desfile do boi garantido, há um desfile do boi caprichoso, lembrando a nossa escola de samba, mais ou menos nesses moldes, né? Onde o melhor desfile é o campeão daquele ano. Tem uma música da Fafá de Belém, eu não sei se vocês conhecem, que fala um pouquinho do boi caprichoso, que é assim, meu coração é vermelho, rei, 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 de vermelho vive um coração, vermelho no quintal. Então, é uma música em homenagem ao desfile do boi caprichoso, tá bom? Vamos lá. No nosso livro também, vocês estão reparando quantos desenhos diferentes tem do boi? Isso é para mostrar para a gente que a gente pode usar a nossa criatividade. Quando você for desenhar um boi, né, aluno de 3º ano do Colégio Curso Aplicação, você não precisa desenhar aquele boi como se fosse o boi do pasto, né, como se fosse o animal. Olha só a criatividade aqui, olha. O Emílio de Cavalcante, que é o artista do nosso capítulo, veja bem como ele fez a cara, né, e o corpo do boi. Isso aqui é um festejo, então você observa o boi aqui na frente, bem coloridão, você observa as pessoas, né, celebrando e festejando esse boi ressuscitado. E aí a gente observa como ele fez isso tudo de uma maneira tão simples, né? Esse boi, ele está estilizado. O que é um desenho estilizado? É um desenho simplificado. Ele não precisou desenhar o boi exatamente como você vê o boi do pasto para você identificar que é um boi. Ele não precisou desenhar aqui, olha esse aqui, esse boi vermelho aqui lindo, né? O que ele fez? Ele fez só a silhueta, né? Aqui, ele fez só a silhueta. O que é silhueta? Silhueta é só o contorno desse boi, tá certo? E as pessoas? Você entende que são pessoas,
Mas ele desenhou exatamente do jeito que as pessoas são? Não, ele deu a entender, certo? E de Cavalcante, ele também falava muito, né? Assim como Cândido Portinari, que falava muito do nosso país, o de Cavalcante também falou muito, enalteceu muito o nosso povo, o povo mais simples. Ele falou, né? Ele desenhou, ele pintou não só a festa do boi, mas também o nosso samba, certo? Tem vários quadros dele retratando o início do samba, como ele acontecia nas comunidades. Ele retratou pescadores, ele retratou, né, a mulher brasileira, e sempre muito colorido. E também, repara bem o estilo de Emiliano de Cavalcante, que nasceu em 1897 e faleceu em 1976. Observa bem, né? As pessoas que ele pinta são pessoas, né, que mais cheinhas, né, mais gordinhas. Ele fala muito, né, do povo brasileiro, então aqui você está vendo as pessoas, os trabalhadores que estão ali curtindo o seu samba. Olha só como é que ele desenha essa palmeira, olha como ele desenha esse cesto de flores, né, de uma maneira bem simplificada e bem fácil. Aqui, quais serão as nossas atividades? A gente vai fazer as atividades do livro nas páginas 27, 35 e o desenho da página 36. Uma coisa que é muito importante, tá? Quando vocês forem pesquisar a história do boi, quem gostar, for procurar no YouTube e tal, vocês vão ver que essa história que eu contei do pai Francisco e da Catirina, elas vão ter várias formas diferentes de se contar. Né? O cerne da história, o objetivo da história é o mesmo. Mas cada um vai contando de um jeito diferente. Por quê? Porque faz parte da linguagem oral do nosso país. A lenda do boi, a história do boi, as músicas do boi, né? Então, por fazerem parte da linguagem oral do nosso país, cada um que contar vai mudar um pouquinho a versão, tá bom? Meus lindões, olha só, não esqueçam de assistir a nossa videoaula, claro, né? E fazer os nossos trabalhos, tá bom? Qualquer dúvida, pode colocar lá no Clesep ou no chat do Teams, tá certo? Pode colocar no Clesep que tá tranquilo, tá bom? Beijos enormes para vocês. Beijos enormes para vocês.